Alex Oliveira, é uma questão muito importante, porque as pessoas costumam minimizar, dizendo que o importante é que a pessoa tenha conhecimento jurídico. Só que também é importante que a pessoa tenha vivência e que tenha também um conhecimento sobre os problemas da sociedade e as demandas da sociedade. O sistema jurídico, claro, é um sistema jurídico que você pode avaliá-lo e cumprir as regras conforme as leis. Mas cada cabeça uma sentença, não é uma ciência matemática, não é exata. E quando você discute alguns assuntos que são prementes na sociedade, a descriminalização do aborto, que é um tema sendo discutido, a gente tem homens discutindo uma situação que só quem é mulher sabe exatamente qual é a raiz do problema e quais são as agruras desse problema. Por isso que é importante que a Suprema Corte Brasileira tenha um olhar diversificado justamente para julgar algumas ações que são interessantes e importantes na sociedade, com um pouco mais de sensibilidade e também saber quais são os problemas reais enfrentados por todos. Não, Uribe, não para quem está aqui na ponta, não é sobre só notório saber jurídico. Não mesmo, e não acredito que a nossa Constituição tenha esse olhar para a composição dos nossos órgãos que fazem parte da magistratura. Prova disso é que existe o 5º Constitucional para a composição do Supremo Tribunal Federal, que determina ali a origem, o perfil de pessoas que devem compor essa corte, a origem deles na carreira jurídica, se foram juízes, se foram integrantes do Ministério Público, se vieram da advocacia. Acontece que é muito fácil a gente dizer, não se trata aqui de discutir representatividade, isso não é lugar para que essa discussão aconteça. É sim, porque é no Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, nas últimas décadas, que muitas decisões importantíssimas que dizem respeito a todos os brasileiros, muitos deles inseridos em grupos de minoria, foram tomadas. E aí você traz, por exemplo, esse debate sobre o aborto. Essa é uma premissa ali tão básica, que expressa tão bem o que a gente está tentando trazer, que é o seguinte: a gente tem um grupo majoritariamente, esmagadoramente majoritário de homens brancos decidindo sobre o corpo das mulheres. São essas pessoas que tomam a decisão final, que está servindo para guiar o que vai acontecer com mulheres que se veem numa situação de uma gravidez indesejada, e isso é feito em grande parte por omissão do Congresso Nacional. Então não adianta dizer, não, isso tinha que se resolver no Congresso Nacional, a representatividade tem que estar lá no Legislativo. Não é assim, porque as nossas instâncias são compostas de pessoas, e essas pessoas são seres humanos que têm visões diferentes e não estão ali, como você disse, fazendo uma conta matemática. Se fosse assim, a gente não precisava de juiz, a gente não precisava de tribunal, a gente podia ter o ChatGPT ali definindo sentença para a gente. Não é o caso, então a representatividade importa sim, e não dá para dizer que não tem opções ali disponíveis para preencher esse perfil. Um nome, por exemplo, que circula muito nos corredores é da procuradora Manuelita Hermes, que é inclusive mulher e negra. Poderia ser indicada pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, mas é uma escolha individual do presidente. Essa é a premissa constitucional do nosso país também. Então, cabe a Lula olhar para o cenário atual, inclusive o cenário político, e ver o que é mais importante neste momento, para o meu governo, para o Brasil. E a gente tem visto um presidente da República priorizando a questão política, inclusive a polarização, o jogo de interesses dentro do tribunal. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal é sim uma instância que tem muito de política, e a gente não pode fingir que ali você tem um colegiado de maquininhas que carimba o que está na nossa Constituição. Não é tão simples assim.